Olá, tudo bem? Hoje eu vim mais tarde, né? Então boa tarde para quem vai entrar, boa tarde para quem olha essa live depois. Hoje eu decidi falar sobre rejeição na palavra, tá? Eu vou falar sobre o versículo de Lucas 9:22. Depois eu vou contar uma história para vocês, minha que tá acontecendo aqui com o Rafa, e depois eu vou falar sobre crianças de 5 a 6 anos, tá? Então esperem um pouquinho, eu vou falar primeiro, porque eu tô num jejum, né, de oração aí, para conseguir a liminar do Rafael contra o plano de saúde. Então, eu vim aqui como prometido, para falar sobre a palavra e depois eu vou falar sobre o que está acontecendo aqui com a gente. Então, um versículo de Lucas fala: E disse, né? Quem disse foi ele. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então, o que eu quis falar com isso, né? Que quando a gente se sente rejeitado, às vezes a gente é rejeitado pelo nosso pai ou pela nossa mãe, lá na origem, né, da gente. Às vezes a gente é rejeitado dentro de um casamento. Também tem rejeição. Rejeição dos parentes, rejeição de uma amiga, né? Então, quando a gente se sente rejeitado, a gente também tem um amargor, né? A gente também sofre com isso. Na verdade, a gente sofre demais. Então, aqui esse versículo diz que Jesus veio para ser rejeitado, mas que ele vem para mostrar que é o Filho de Deus. Então, isso serve de lição para nós pensar. Se a gente se sente rejeitado, é só o amor de Deus que cura. É só por ele que a gente não é rejeitado. Aqui na Terra a gente vai ser rejeitado por várias pessoas. E os nossos filhos atípicos vão ser rejeitados, infelizmente. Porque às vezes eles são rejeitados pelos próprios familiares, pelos próprios pais e mães que acabam não fazendo nada em relação a isso. Deixa que daqui a um tempo cura, tem isso para curar, né? Começam com várias curas para o autismo e o autismo não tem cura. Então ele está sendo rejeitado, né? Porque ele podia estar fazendo as terapias, eu sei que é caro, eu sei que dói, eu sei que a gente não tem condições, mas a gente tem que ir à luta, mesmo se a gente não conseguir, para o nosso filho tentar não ser tão rejeitado. Eu tô escutando tantas histórias de mães que estão sofrendo com isso agora. E eu morro de medo quando isso vai acontecer com o Rafa. Porque o Rafael, pessoal, cada dia que passa, ele tem 3 anos e meio, ele tá ficando mais irritado. Eu não sabia que isso iria acontecer tão cedo. Eu sabia que ia vir a irritação do Rafael pela ausência da fala. Mas quando tu vive isso, é um pesadelo. Mesmo que ele use os packs, que é, né, a troca de figuras, ele não consegue se expressar, ele consegue pedir, né? Fazer o pedido pelo uso dos packs, mas dizer estou irritado, pare de falar, ou agora não, ele não sabe dizer. Então ele tem feito muitas coisas assim, sabe, tipo, com raiva. E eu não tô sabendo como lidar. Eu ando mais ansiosa, mais triste, deprimida com tudo isso, porque eu penso, meu Deus, Deus não me preparou para isso que iria acontecer. Então, assim, ó, às vezes eu me sinto rejeitada, assim, por vários motivos, sabe? Me sinto. E o Rafael vai sentir isso na pele muito mais do que eu, porque eu sou neurotípica, eu que lute, né? E ele, né? Então eu tenho mais esse peso nas costas de que é falar por ele, é explicar por ele, é tentar por ele, e isso machuca demais as mães, principalmente. Os pais eu não sei como é que é, porque eu não sou pai, mas as mães me machuca muito, né? Então, assim, ó, pessoal, o que eu ia falar é que eu fui numa fono hoje, que eu tô fazendo uma avaliação com o Rafael da apraxia de fala,
Eu acho que para quem me conhece há um tempo, eu venho falando que acho que o Rafael tem apraxia de fala, que é uma comorbidade associada ao autismo. Mas eu não tinha certeza. Então eu ia para os profissionais e eles diziam: não, talvez não seja, né? Talvez não seja, ele é muito novo e não sei o que. E eu comecei a querer acreditar nisso, mas eu sabia que tinha algo de muito esquisito na fala do Rafa, porque ele não consegue falar, né? Não consegue falar. Então esse não conseguir falar do Rafael sempre me vinha aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, o que é isso? Será que é do autismo? Eu já li muito sobre a ausência de fala no autista, que muitos não querem falar, mas eu sentia que o Rafael tinha algo a mais. E hoje, depois de ter ido lá na fono, ela conheceu meu filho hoje, né? Ela já tinha me feito um monte de pergunta na semana passada. E eu perguntei pra ela no final da consulta, né? Ah, o que tu achou? Tu acha que é apraxia de fala? Porque, gente, eu aprendi nessa caminhada que a gente tem que ir como se a gente quisesse o diagnóstico. Pro profissional se sentir à vontade com a gente e dizer. Porque senão eles ficam enrolando uma sessão, 2, 3, 4, 5 e isso cansa pra nós, que a gente fica, não, agora ela vai dizer que sim, ou agora ele fez isso, isso e aquilo e vai dizer que não. É a mesma coisa do autismo. A gente tem essa sensação de estar recebendo um novo diagnóstico. Então eu pergunto pra ela, e aí, o que tu achou? Eu jurava que ela iria me responder, porque ele foi bem na sessão ali, né? Eu achei. E ela falou, é apraxia, Luísa. Eu, na hora, assim, te dá aquele choque, assim, aquela coisa, meu Deus do céu, eu vou ter que lidar com mais esse diagnóstico. Me veio tudo que eu já tinha estudado sobre apraxia, que eu tinha deixado um pouco pra lá, né, nesse um ano que eu tinha deixado pra lá. Eu já tinha vários grupos no Face de apraxia, mas eu não conseguia entender a apraxia. Porque eu pensava, não, pode ser que não seja, pode ser que seja só do autismo, né? Então me veio aquele desespero de pensar, meu Deus, eu vou ter que estudar tudo a apraxia, eu vou ter que saber todos os profissionais. Então assim, hoje eu quase não vim, sabe, aqui falar com vocês, porque eu sei que vocês esperam aqui a cognição de 5 a 6 anos, mas, pessoal, pra mim é muito difícil receber esse diagnóstico hoje. Tá sendo assim, ó, eu já quis chorar umas 300 vezes, eu seguro o choro pro Rafael não ver que eu tô ansiosa. Né? Agora o pai foi dar uma volta com ele de bici para eu poder falar aqui com vocês sobre isso, porque eu não quero passar para ele, mas é que é mais um problema, né? Que custa muito dinheiro. Uma criança com apraxia de fala tem que fazer fono 5 vezes na semana e nós não temos condições financeiras. É R$200 a hora, né? Então é 2, 4, é R$1.000, são R$4.000 de fono por mês. Quem tem esse dinheiro? Então assim, eu fico incomodada. Eu com certeza não vou conseguir engolir isso tão cedo, mas eu acredito na palavra, acredito que a gente veio para passar isso e que de qualquer maneira eu iria passar por isso. E o que eu vou fazer, né, com esse diagnóstico? O que eu fiz com o autismo, lutei, chorei, fico mal, converso com todo mundo, conto essa tragédia toda e depois eu dou risada, eu volto atrás, eu conto outras histórias melhores. Porque eu tenho medo, hoje eu tenho medo do que vai acontecer com o Rafa, né, pessoal? Hoje eu tenho medo do que vai acontecer com o Rafael. A Ana entrou, oi Ana. Eu quero dizer aqui que eu tô dizendo pra todo mundo que o Rafael tá com diagnóstico de apraxia de fala e que eu fiquei muito chateada com tudo isso. Então não é fácil, pessoal. As pessoas vêm me acompanhando. Eu tenho uma sensação que as pessoas acham que, não, a Luísa, ela vai à luta e tudo. Eu vou à luta, mas eu choro também, porque é triste pra mim. É muito triste o que tá acontecendo aqui. Eu também escrevi um outro Salmos 27:10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então é isso, né, pessoal? Eu sobrevivo da palavra, eu sobrevivo, né, de mim mesmo, assim, comigo mesmo, para eu ter força.
E vamos esperar o melhor, vamos esperar que o Rafael um dia venha falar, se não for através da fala, que seja da comunicação alternativa. Ela me falou que esse é o caminho, tá? Obrigada, Ana. Não, eu fico chateada. Hoje eu tô assim. Quem assistir isso, eu peço desculpa, mas hoje eu tô no meu limite. Que não é fácil receber esse diagnóstico. Mesmo acreditando em tudo, mesmo acreditando em um prognóstico. Não é fácil passar por tudo isso. É mais um luto pra mim aqui, é mais uma coisa que o Rafael de repente não vá falar. Então é triste. Eu sei que a comunicação alternativa, ela funciona, mas eu não lembro de ver nenhum autista, né, que fale através de figuras no mercado de trabalho. Quem que vai, né? Ah, só um pouquinho que eu vou falar aqui através de uma máquina. Pode ser o futuro, né? Vamos esperar o que vai acontecer. Mas hoje eu tô chorando porque eu não queria ter esse diagnóstico a mais. A cada... Assim, os autistas, em média, têm 4 a 5 comorbidades associadas. Então, assim, pessoal, eu sabia que algo estava por vir. Mas a gente sempre espera que o nosso não tenha nada, entendeu? Que a gente não tenha, que não passe por isso, que... Porque assim, ó, o Rafael, ele já tem ansiedade. Então é uma comorbidade associada com o toque, sabe? Que já é bem severo, ele tem uma rigidez, né, muito grande. Então agora vai vir a apraxia de fala, eu tenho medo da deficiência intelectual, eu tenho medo também da epilepsia, que seria mais alguma coisa. Então, assim, não é fácil. Gente, o meu filho é eu, né? Quem é mãe sabe, é uma extensão da gente, né? Então, assim, ó, pra quem entrou agora, eu vou ler a cognição de 5 a 6 anos. Quem quiser me falar como é que foi o diagnóstico dos filhos, como que é pra vocês, pode me chamar ali no direct pra gente conversar. A cognição, então, de 5 a 6 anos, mas sempre lembrando que isso daqui é só uma dica, né, para como começar a estimular. Então, quem tem filho de 4 anos já vai saber o que o filho tem que saber no próximo ano. Conta até 20 objetos e responde adequadamente a pergunta quantos você contou, né? Por exemplo, assim, ó, tu larga vários brinquedos e pergunta quantos você contou. A criança tem que falar. Nomeia 10 numerais. Meu filho, ele conta. Ele não fala, mas ele conta 10. Identifica qual é a sua esquerda e direita. Não, meu filho ainda não aprendeu. Diz as vogais em ordem. Meu filho fala as vogais em ordem. Escreve seu nome com letras de forma. Não, meu filho não escreve ainda, né? Nomeia 5 letras do alfabeto. Sim. Ordena objetos em sequências de comprimento e largura. Olha, meu filho até faz isso, mas não sei se é o que eles estão pedindo aqui. Nomeia as letras maiúsculas do alfabeto. Nomeia as letras maiúsculas, eu não sei. Coloca numerais de 1 a 10 na sequência correta. Meu filho faria. Se ele soubesse a explicação, ele faria. Identifica a posição de objetos 1, 2 e 3 de lugar. Não. Nomeia as letras minúsculas do alfabeto. Emparelha letras maiúsculas com minúsculas. Aponta para numerais de 1 a 25. Copia um losango. Completa um labirinto simples. Diz os dias da semana na ordem. Soma e subtrai combinações de até 3 elementos. Diz o mês e o dia do seu aniversário. Lê 10 palavras impressas. Prediz o que vai acontecer. Olha só que importante, né? Aponta para objetos inteiros e partidos ao meio. E o último dessa cognição é conta de memória de 1 a 100. E pedir que pare no 40 e continue no 80, caso erre o 40. Né? Então ele teria que saber parar e voltar lá na... Então ele tem que saber de 1 a 100.
É importante, né, que a criança de 5 a 6 anos já saiba tudo isso. O que vai acontecer, né, quando o Rafael tiver 5 a 6 anos, só vocês acompanhando para saber se ele vai saber toda essa lista, né. É o que a aba faz, tá, pessoal? Eu acho que a partir de amanhã, né, eu vou tentar correr na live, que eu me estendi muito, chorei aqui, né, mas eu vou tentar me recompor e fazer o autocuidado de 5 a 6 anos, tá? Porque assim, ó, amanhã acho que eu começo a aba. É responsável por uma tarefa semanal e executa ao ser lembrado. Seleciona roupas apropriadas ao clima, né, tipo verão e inverno. Serve-se à mesa e passa aos demais a panela de comida. Prepara sua própria caneca de café com leite. É responsável por uma tarefa diária. Prepara seu próprio lanche. Ajusta a temperatura de água para o banho. E anda sozinho até a distância de 2 metros de casa. Esse é o autocuidado. Deixa eu ver qual que eu vou falar. Mais um. Eu até anotei aqui. A linguagem, a cognição e a socialização. Deixa eu ver qual mais aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar comigo um pouquinho? Deixa eu ver mais o que tem. A cognição, né? Bom, eu acho que de 5 a 6 anos eu vou fazer isso, então. E eu acho que amanhã eu continuo, porque de 5 a 6 anos não é muito o meu público, é mais pequenininhos, né? Mas se vocês quiserem essa lista se chama Portage, alguma coisa nesse sentido. Acho que deve ter na internet. E vocês daí tem toda a lista, vocês podem ver e ir riscando o que a criança já faz. Né? Se chama Guia Portage de Educação Pré-Escolar. O teu filho não faz, Ana, tudo de 7 anos, né? Normal. É assim mesmo. Não dá pra querer que a criança faça tudo, né? Que tá escrito aqui. É só pra gente começar a fazer as terapias, né? Então, pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês de novo e relembrar que foi difícil, tá sendo difícil pra mim hoje. Amanhã, a pandemia atrasou também, mas a culpa não é da mãe, das coisas estarem atrasadas, mas o neurotípico, ele aprende, né? Ele aprende vendo na imitação, nas coisas, e o atípico ele tem que aprender tudo. Então é isso que eu vou fazer amanhã. Eu vou ver como que eu vou fazer vocês entenderem o que é a aba, para quem não sabe. E para quem sabe a aba, eu gostaria que falasse um pouco também sobre a sua experiência com as ATs, como é que é. Vamos tentar fazer alguma troca assim melhor, porque a aba é uma coisa muito complexa para ensinar. Eu não sou professora, mas eu quero tentar mostrar para vocês que a aba é mais simples do que a gente imagina e seria mais fácil se todo mundo soubesse, professores, pais e ATs. E qualquer pessoa, né, que quiser saber sobre a aba. O primeiro módulo tá até aqui no feed, o que vocês têm que saber, tá? Tá escrito ali aba. Mas o resto eu vou tentar ver diariamente como que eu passo para vocês melhor a informação. Então, para quem ficou até aqui, um beijo, bom sábado, amanhã. Então, aba. Um beijinho para vocês. Até mais.